Pessoal, eu estava trabalhando com uma piracanta aqui, e aí assim, falei, pô, por que eu não gravo isso que eu vou fazer, né? Então, antes de efetivamente gravar o trabalho que eu pretendo fazer, eu queria mostrar um pouquinho sobre a piracanta. Então, a piracanta é uma arvorezinha da Ásia, né? Nos Estados Unidos ela é conhecida como Firethorn, porque ela tem um espinho absurdamente ardido, ele solta pela ponta assim, é muito complicado, né? E é uma planta que ela é um arbusto e chega a dar aí a 4, 5 metros de altura. Ela tem uma característica muito legal, que são os frutinhos, tanto vermelho como amarelos e laranja, e ela gosta de muito sol. Então é importante, quando estiver trabalhando com a piracanta, deixar ela exposta ao sol, porque aumenta a quantidade de frutas e flores quando ela floresce. E também ela gosta de um solo bastante orgânico. Então, na hora de preparar o substrato, colocar um pouco mais de material orgânico para que ela tenha um bom desenvolvimento. Ela tem algumas características muito legais, porque ela é uma planta lenhosa, quer dizer, ela endurece rapidamente seus galhos, dando forma definitiva. Quando o galinho é novo, assim, você consegue fazer bastante trabalho. Então a sugestão é que, se você tiver uma piracanta e tiver começando um trabalho de desenvolvimento, use sempre os galhos novos, porque você vai rapidamente fazer a forma. Se você deixar para aramar mais tarde, quando os galhos estiverem mais grossos, eles vão estar muito lignificados e provavelmente vão quebrar. Então, ó, fazer um exemplozinho rápido, peguei um aramezinho aqui, só de brincadeira, tá? Vou passar aqui, fazer uma aramaçãozinha assim, bem rápido, ó, já enfiei o espinho na mão aqui, tá? Bem rapidinho aqui, só para mostrar como que essa plantinha aqui, ela trabalha bem a parte de curvas, né? Então é bem facinho fazer curva nelas, né? Então até estou colocando assim uma aramação mais aberta um pouquinho, tá? Porque eu não quero apertar muito, mas só para mostrar o quanto que é fácil fazer a dobra nessa planta. Então vejam, passei o aramezinho e ó, curvinha, curvinha, facinho de mexer, né? Ó que belezinha de plantinha. Então, quando o galinho está novinho assim, a gente consegue fazer um bom trabalho. Depois que ele está verdinho, depois que ele ficar mais acinzentado, já começa a ficar lignificado, já começa a ficar bem complicado fazer aramações nele. Bom, era isso que eu queria falar com relação à plantinha. A gente vai começar agora a falar sobre o projetinho que eu vou fazer. Então, eu queria mostrar essa plantinha aqui. Ela é resultado de um alporque que eu fiz lá em Maringá. Isso já faz bastante tempo. E essa plantinha, por um descuido meu, essa e a outra que eu mostrei agora há pouco, por um descuido meu, eu deixei elas de lado e não cuidei mais, né? E agora, com essa fase de gravação de vídeos e tal, eu comecei a mexer e eu achei essas duas plantas. Então vocês vejam que eu fiz o alporque de uma planta relativamente grossa, mais ou menos aí um punho, né? Deve dar uns 7, 8 centímetros de diâmetro. Então é possível fazer um alporque grosso na árvore. Essas mudas aqui, eu havia dado a mudinha com um amigo meu lá em Maringá, o Ricardo Volpe, e ele plantou essas mudinhas numa estância de água mineral Safira, e no local em que ela ficou a pleno sol, né? Ele também plantou um ptecolóbium, que hoje deve ter uns 40, 50 centímetros de diâmetro, já não dá mais para mexer nele assim, sem usar ferramenta bruta. E aí ele me convidou para ir lá ver as plantas e a gente acabou pegando e fazendo alguns alporques. Inclusive a plantinha que eu mostrei antes também é resultado de um alporque.
Só que naquela época eu não conhecia muito bem ainda a piracanta e eu não sabia que ela tinha dificuldades muito grandes para fazer cicatrização. Grandes cortes são difíceis de cicatrizar. Então, essa plantinha aqui, quando eu fiz o alporque, eu imaginei uma curvinha bacaninha, né? E fui trabalhando para que ela tivesse mais ou menos esse desenhozinho aqui assim e tal. E aí, essa semana eu comecei a mexer nela e eu descobri que, em função desse grande galho que havia aqui, que eu tirei, vou trazer aqui para mim, por favor. Então, em função desse galho grande que eu tirei daqui para fazer essa curva toda, isso aqui não vai recuperar mais. Isso aqui já vai ser um problema. E se a gente analisar, dá para perceber aqui, ó, que tem uma diferença de diâmetro daqui para cá, aonde aqui, apesar de ter casca, está morto. Então, a gente cavocando aqui devagarzinho aqui, tá? A gente vai perceber, ó, aqui está vivo e aqui está morto. Está morto, né? Aqui está vivo, ó, aqui está vivo. Então o que acontece? Ela tem um pequeno veio, vivo aqui, sim. Aqui também já está diminuindo a altura, então provavelmente assim aqui ela já deve estar morta, né? Então esse pequeno veio aqui dá uma característica muito interessante para a plantinha, para fazer um chorrinzinho assim, ó, um mamezinho assim, ou um chorrinho, usando esse pedaço todo aqui como madeira morta. Eu particularmente não gosto muito de plantas que têm flores e frutos de enxergue, mas eu já vi alguns muito bonitos, muito bem feitos e tal, e eu resolvi fazer um desafio para mim mesmo e transformar essa planta aqui primeiro num chorrinho, depois, se não ficar bom o chale, vai virar só um mamezinho. Então, como eu tenho falado em outros vídeos, é importante a gente sempre ter um projetinho do que a gente está fazendo, né? Então, a minha ideia é não perder essa parte aqui de cima. Se vocês analisarem, traz aqui de volta para mim, por favor. Se vocês analisarem e a gente fizer um alporque aqui, essa plantinha, esse pedaço aqui, vai ser um chorrinzinho muito legal, muito bacaninha, já bem grossinho e tal. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir um anel aqui e vou fazer um alporque aqui. Depois, quando essa planta estiver pronta para ser retirada daqui, eu vou fazer então o trabalho de desenchare aqui, que é esse projeto aqui. Fique mais um pouquinho aqui, por favor. Ó. Então, se a gente analisar como está aqui, a minha ideia, aqui talvez não fique exatamente assim, porque a gente vai pegar as ferramentas de frezinha e tal para trabalhar, mas a ideia é ter esse pedaço aqui todo trabalhado em madeira morta, né, sacar aqui assim, né, e aqui do lado ter a plantinha viva, né, a parte viva, e aqui a parte trabalhada com desenchare. Então, aproveitando esse pedaço que está aqui, que é vivo, o resto daqui para cá está morto. Então, mais ou menos esse projetinho aqui é que eu pretendo fazer. Esse vídeo ele vai ser apresentado em duas partes, né? Então, a primeira parte que eu estou postando agora, e daqui mais ou menos uns 3 meses, 2 meses e meio, quando sair as raízes e eu puder sacar essa parte da planta, então eu vou fazer o trabalho de desenchare. Bom, então para fazer um alporque, como eu já falei naquele vídeo do Acer, o alporque é um procedimento muito simples, muito fácil de fazer. Só que assim, ele tem que ser relativamente rápido, porque a planta vai ficar uma parte exposta aqui sem casca e tal. Então é assim, vai começar a fazer, prepara tudo. Então, ó, eu preparei o asfagno, eu deixei uns aramezinhos aqui do lado, eu estou com o plástico transparente, o plástico preto e uma fita adesiva.
Então, e o formãozinho que eu vou cortar. Então, tendo isso em mãos, a gente agora vai dar início ao trabalho. Bom, então eu vou fazer vou abrir esse anel aqui. Eu gosto muito de usar formãozinho. Então, aqui o anel aqui é 1 centímetro. 1 centímetro já é bem satisfatório para esse tipo de planta e também para essa grossura de tronco. Então, a gente vai limpando, cortando o anelzinho. Aqui já tem um pouquinho de madeira morta aqui, ó. Tava bem na hora de mexer, ó. Aqui assim, tem que fazer rapidinho, mas não pode fazer com pressa, tem que fazer com calma e tirando a casca com cuidado, né? Até achar o tronco dela, né? Então, se você deixar essa membrana aparecendo aqui, ela vai se reconstituir e não vai formar raiz. Então, tem que ir tirando e deixar o tronco mesmo. Não aparece bem aqui, mas... Então, você vai marcando, ó, com um estiletinho ou com um canivetinho ou com um formãozinho, como eu faço, né? E ó, quando chegou no tronco, para, não entre, não force o tronco, tem que tirar só a casca, tá vendo? Só a casca. Aqui, ó, aqui ainda tem uma membrana aqui no meio, ó. Esse que dá pra ver bem, ó, foi tirado um pouquinho, mas tem uma membraninha aqui. Essa membraninha, ó, ela tem que sair, porque senão ela se reconstitui e aí acaba não gerando raízes, ela acaba fazendo a ligação de volta e aí não sai ao porque. Então é assim, ó, feito a retirada da casca, a gente pega o canivetinho, o formãozinho e faz uma raspadinha assim, para ter certeza que não ficou membrana nenhuma aqui. Mas não force demais o tronco. Se você forçar o tronco, você vai interromper o fornecimento de seiva que desce, que sobe aqui para cima, né? A casca traz a seiva para baixo e os vasos lenhosos levam a seiva para cima. Então, se você forçar demais, você acaba interrompendo esse fluxo e aí você mata a planta. Bom, para variar, nós estamos com um avião passando aqui por cima. É impressionante, mas é só começar a fazer que aparece. Bom, feito isso, né? O que eu vou fazer agora? Para quem não assistiu o outro vídeo, eu sugiro que assista, mas a gente vai fazer agora a colocação do asfagno aqui. Bom, então como eu falei, eu sugiro que quem não assistiu o outro vídeo assista, porque um vai complementando o outro. Então, eu gosto de fazer ao porque ao modo tradicional. Então o que eu vou fazer aqui? Isso aqui é uma dica que eu aprendi. Eu passo uma fita adesiva, deixo um pedaço sobrando e eu vou fazer um tubinho ali embaixo, ali atrás. Em vez de pegar, enrolar e colocar o arame, eu vou fazer um tubinho aqui. Então,
Eu venho para cá com ele. Venho para cá com ele. Como vocês podem ver, não requer prática nem habilidade, só um pouquinho de calma para fazer o negócio. Você coloca ele aqui, assim. Não precisa de um acabamento muito sofisticado, né? Então dobra aqui, puxa para baixo. Fechou. E eu tenho o tubinho montado. Então agora, a próxima parte aqui do tubinho é fechar para colocar o asfalto. Então, a quantidade de asfalto, como eu falei, é mais ou menos uma bolinha de tênis, um punho fechado. Né? Eu vou pegar um aramezinho aqui e vou prender essa parte de baixo do saquinho aqui, para garantir que o asfalto não fique aqui dentro. Ficatinho aqui, dá uma apertadinha. E agora nós vamos colocar o asfalto aqui dentro. O importante sempre é distribuir bem o asfalto. Então a gente vai pegando em quantidadezinhas pequenas. Tá? Vamos colocando lá para dentro o asfalto. Eu não uso nenhum tipo de enraizador, nada. Tem gente até que coloca. Eu acho que na minha vida eu perdi 1 ou 2 alforques por falta de experiência na hora de fazer, de pegar e forçar demais o tronco, cortar, tirar muita matéria no tronco e não só a casca. Mas isso é só um detalhezinho que a gente vai aprendendo. Depois que aprendeu, acabou. Essa é uma planta que reage muito rapidamente ao alforque. Então eu imagino que aí em 4 a 5 semanas começa a soltar raiz. E mais ou menos aí uns 2 meses ela já deve estar pronta para ser retirada. Inclusive esse trabalho aqui de retirada a gente vai fazer junto, porque vai fazer parte do novo vídeo, que vai ser o trabalho de madeira morta que eu vou fazer nesta planta aqui. O asfalto não é interessante porque ele chega a absorver 8 vezes o volume dele em água. Então tem que tirar um pouquinho da água, e essa água que eu estou deixando no asfalto é a água que vai ficar até a retirada. Ó, então tá aqui, ó. Já fechei, vou botar mais um pouquinho só aqui. Vou botar só mais um pouquinho aqui assim. Aí, fechou. Então agora um aramezinho para apertar aqui e fechar ele. Assim. Agora vamos para um lado e depois vira para o outro. Não dá, né? Tá bem fechadinho. Então, vamos ver bem esse trabalhinho, ó. Tá bem fechadinho. Agora a gente vai pegar um pedaço de plástico preto. Como eu falei, as raízes elas são fotossensíveis, então é importante protegê-las do sol para que a gente tenha um trabalho mais rápido. Então também, ó, um aramezinho aqui para segurar. Nada muito apertado, que é só mesmo para manter aqui. E tá fechado o nosso alforque. Então tá aqui. O que a gente queria fazer hoje é isso aqui. Daqui mais ou menos uns 2 meses eu vou reeditar esse vídeo para que a gente possa acompanhar o próximo trabalho. Vou fazer junto, inclusive, vou reeditar ele, mas
eu só vou complementar a segunda parte, tá? Antes de terminar o vídeo, eu gostaria de agradecer mais uma vez a audiência, né? Eu tenho recebido muitos e-mails perguntando sobre livros, sobre publicações e tal, e assim, eu espero que esses vídeos eles sirvam como uma pequena orientação. As informações mesmo, mais consistentes, elas estão nos livros. Então eu vou mostrar duas coisas aqui, ó. Esse livrinho, fica aí mesmo. Esse livrinho aqui, ó, ele diz assim, ó, Create Your Own Bonsai. Significa o seguinte, crie o seu próprio bonsai. Tem 50 passo a passo de plantinhas, né? Como é que você faz cada um do trabalho, né? Na sequência, desde a plantinha bruta, né? Um a um. Então é um livrinho bem bacaninha, ó. Plantinha, tal, até aqui a plantinha bruta, até ela terminada. Veja que bacaninha. Então, esses livros todos são muito importantes porque eles vão dando base ao nosso trabalho. Esse aqui é um livro fantástico, só sobre bonsai pequeno. Só sobre bonsai pequeno. Então aqui ele mostra as paisagens, os estilos, da onde que você tira aquelas expressões do bonsai mais assim dramáticas, né? Porque muita gente fala, eu queria um bonsai, mas ele sem cicatriz, sem isso, sem aquilo. Claro, tem, mas é importante entender a origem do bonsai. O bonsai, ele nasceu pela observação das plantas nas montanhas da China. Os monges Shaolins e tal, depois que eles cumpriam a parte espiritual dentro dos mosteiros, eles iam fazer retiros, ficar vários anos morando nas montanhas. E a partir daí eles começaram a observar essas obras de arte que a natureza proporcionava para eles, com plantas miniaturizadas pela condição severa da temperatura, chuva, vento, granizo e tal, pouca água numa época, muita água na outra, e essas plantinhas centenárias estavam do tamanho de uma palma da mão. E aí eles começaram a trazer para os mosteiros e tal, e muito mais tarde, né, os japoneses então daí criaram os estilos, as regras para os estilos e tal. Mas o que é importante dizer é que essas plantas todas, tá, elas têm uma origem, a arte do bonsai, ela tem uma origem oriental, né? Então, a gente segue, é óbvio que nós temos plantas tropicais e tal, mas a gente segue uma linha que é a linha da origem do bonsai. Então, isso que é importante vocês estarem lendo esses livros todos e tal, para que comecem a ter a sua opinião sobre bonsai, poder de maneira consistente imaginar os estilos e assim por diante. Bom, pessoal, se vocês, deixa eu passar o avião, se vocês gostaram do videozinho, curtam a página Ishiyama Bonsai Studio e compartilhem, né? E se tiver dúvida, por favor, escreve na publicação, que eu vou ter o maior prazer em responder. Muito obrigado.